Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo em plenas férias minhas de janeiro de 2022 com um assunto que está em voga. Estou recebendo muitas mensagens das pessoas preocupadas com a notícia que saiu há poucos dias sobre a fluorona. O que é isso? Se isso é pior do que o coronavírus, que a influenza, o que acontece com isso? Quais medidas de tratamento que nós podemos fazer e de prevenção, que talvez seja o principal pilar agora nesse momento. Vou contar para vocês, espero que vocês gostem, já curta esse vídeo, estou fazendo em plenas férias para vocês, olha quanto eu gosto de vocês, que vocês estejam informados de um assunto importante que está acontecendo com a gente no mundo inteiro. Então já curta esse vídeo, demonstre esse gratidão para mim, compartilhe com as pessoas que estão preocupadas ou não estão sabendo dessa situação e já se inscreve aqui no canal. Como você vê, eu trago assuntos importantes e recentes e atuais para vocês ficarem sempre sabendo como se prevenir, tá? Sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, eu sou médico otorrinolaringologista. Um dos sintomas que mais procuro nós, médicos otorrinolaringologistas, pediatras ou clínicos gerais e pneumologistas também, são queixas respiratórias, ou seja, na parte nasal, envolve a garganta e na parte pulmonar também. Nós observamos nesses últimos 2 anos um quadro muito intenso, preocupante, que é a pandemia com o coronavírus. E vimos agora nos últimos 2 meses uma variante que é a Omicron. Tá? A Omicron nós observamos que ela é muito transmissível, ou seja, é muito fácil de uma pessoa transmitir para outras pessoas. E estão observando, principalmente na região do norte, ou seja, na Europa, nos Estados Unidos, naquela região, contaminação que não estava constando antigamente, nos últimos 2 anos. Mas agora nós temos também uma crise de infecções por H3N2 aqui no nosso país. Tá? Lembrando que a gripe é provocada por um vírus chamado influenza. O influenza tem várias cepas, tá? Vários tipos. Tem a famosa H1N1, H2N2, H3N2 e agora observamos uma variante dessa H3N2. Tá? Importante, espero que você já faça de rotina para você e para a tua família, utilizar e ser vacinado pela vacina da gripe anualmente. Observando uma coisa importante, quando nós somos vacinados para a gripe, como outros vírus, estamos vendo agora mais fácil, as pessoas estão observando com mais detalhes o coronavírus, os vírus se mutam rapidamente, se modificam, tem novas variantes, várias cepas. Então o influenza, que provoca a gripe, também. Então por isso, quando eles vão fazer uma vacina para gripe para o ano seguinte, por exemplo, nós tomamos a vacina de 2021, certo? Lá em abril, maio, que foi a campanha de vacinação. Nós tomamos as variantes de 2020 para trás. Agora, em 2022, abril, maio, eles vão atualizar essa vacina com a cepa que estamos sendo acometidos agora. Então você que já foi vacinado para a gripe no começo deste ano de 2021 não está protegido para essa variante da H3N2. Na vacina para gripe, sim, tem H3N2, só que não é essa variante que está, infelizmente, acometendo o nosso país agora no verão. Tá? E observamos também vários pacientes tendo sintomas um pouco diferentes do que estavam acontecendo. Qual é o sintoma que nós observávamos agora do Covid, né? Era aquele sintoma que o paciente reclamava. Tinha uns sintomas mais leves no começo. Quais são? Coriza, dor de garganta, dor no corpo, febre, às vezes sim, às vezes não, tosse. E observando que no decorrer dos dias ele ia talvez piorando, sendo que na segunda semana geralmente, ou nos primeiros 5 dias após, ele já tinha uma piora importante que teria necessidade até de internamento. Infelizmente alguns, além de ser internados, precisaram de tratamentos para UTI. Infelizmente muitos e muitos faleceram por isso. Isso geralmente foi o quadro que nós observamos do coronavírus, tá? do Covid-19. Na influenza temos observado um pouco diferente, que é o tradicional de um quadro de gripe.
o início dos sintomas é muito brusco, é muito intenso no começo, nos primeiros 2, 3 dias. A febre é bem alta, 38,5 por aí. Uma dor no corpo muito intensa. A gente observa pacientes comentando com a gente através de consulta online, por telemedicina, consulta presencial. Eles falam pra gente: nossa, nunca tive uma dor no corpo tão intensa assim. Foi a pior gripe que eu estou passando. Tem tosse seca. Geralmente a tosse seca dura dias e pode durar semanas. Isso é importante vocês entenderem. Semanas, mesmo após o quadro resolvido dessa gripe. Pode ficar por algum período. Por isso é importante ser acompanhado o pulmão também após o tratamento da influenza, da gripe, tá? Também vai provocar então febre alta, dor no corpo bem intensa, pode provocar dor de cabeça, dor de garganta, dor nas juntas, nas articulações, no joelho, também no cotovelo, na mão, pode ter essas dores também, é característica. Então observe a diferença entre o coronavírus, que é o Covid-19 que estamos tendo ainda na pandemia, com essa influenza, principalmente H3N2 com a sua variante. Então, o coronavírus vimos uns sintomas um pouco mais leves, não tão intenso no começo e vai piorando do correr dos dias. Já a influenza é um sintoma muito intenso no começo, parece que é a pior gripe que você já teve, tá? Então essa diferença é muito importante para nós médicos tentarmos te orientar corretamente. O que deve ser feito nesse momento? Tentar confirmar se é isso. Então vai pedir o exame, pode ser do antígeno, como você já sabe, e também o PCR, que talvez seja o mais fiel para a gente observar. É aquele mesmo do cotonete, coloca um cotonete lá dentro do nariz e vê lá dentro, lá na região da rinofaringe, se tem lá, se consegue observar o vírus, que pode ser o coronavírus e o H3N2, e na região da garganta também. Tem o mesmo teste, você pode pesquisar para um e para outro. E temos observado que tem pacientes que estão tendo co-infecção, ou seja, nos dois exames encontrados os dois vírus nessa pessoa ao mesmo tempo. De colocar o nome de fluroma. O que é flu? Flu é o nome em inglês para gripe. F-L-U. Flu é em inglês gripe. E urona, que é corona. Então é gripe com corona chamado de flurona. Isso normalmente pode ser considerado comum isso daí, tá? Nós não observávamos isso antes porque nós não fazíamos o teste, o H3N2, da influenza, antes, porque não estava pacientes tendo esses sintomas ao mesmo tempo, na mesma época, tá? Então, claro, não é porque você observou, fez o teste, achou a influenza e achou corona que você está infectado, tendo sintomas pelos dois, ou seja, tendo uma hiperinfecção, uma superinfecção. Não necessariamente. É difícil, como falei para vocês, saber certinho se a culpa é de um ou se a culpa é de outro ou dos dois. Nós não temos trabalho científico dizendo como que diferencia os sintomas do outro, mas normalmente é o que eu falei para vocês. O corona é um sintoma um pouco mais leve no começo e vai piorando no correr dos dias, piora muito na segunda semana, e a gripe, a influenza, é no início já muito intenso. Nós não sabemos ainda se a florona, ou seja, a associação paciente que foi visualizado, que ele tem os dois vírus ao mesmo tempo naquele quadro do teste, se é pior ainda, ou se tem algum um prognóstico, ou seja, uma piora, um risco de piorar mais do que outras pessoas que tiveram um ou outro. Lembre também, vamos voltar um pouquinho atrás na época do corona, nós não tínhamos aqueles pacientes chamados assintomáticos para o corona, ou seja, algum familiar ou alguma suspeita, ou se for fazer um teste para viajar, ou por causa do trabalho, você fez o teste e lá foi encontrado o coronavírus. Você estava com sintomas? Não estava com sintomas. Então você era considerado assintomático, mas estava presente o vírus em você. É a mesma ideia que podemos fazer para a florona, tá? Então se for fazer o teste com influenza, fazer o teste com corona, se pode apresentar para um ou para outro ou para os dois ao mesmo tempo, e não quer dizer que os dois estão apresentando os sintomas em você. Mas claro, nesse momento, se você tiver alguma dúvida, vale a pena diferenciar, porque existem tratamentos diferentes para um e para outro, tá? O Covid, como nós já sabemos, ainda não tem um tratamento específico para diminuir os sintomas. É realmente a vacina que vai nos prevenir de não somente de pegar o coronavírus, mas principalmente para os sintomas não serem intensos, tá? Não temos o risco de piorar, principalmente idosos e pessoas com doenças
que pode piorar o quadro geral dessa pessoa, tá? Mas observamos que hoje deve ser para todo mundo. Temos observado na Europa, aquela região, as pessoas, os habitantes não foram assíduos a adquirir a vacina, infelizmente agora estão sofrendo bastante com a transmissibilidade com o Omicron, né? Então nós temos que se prevenir e utilizar e fazer a vacina para o Covid-19. Só que lembrando também que algumas pessoas podem ter associação no teste, tá? Só que para influenza nós temos sim tratamento, que é o famoso Tamiflu. Doutor Paulo, eu posso tomar de prevenção? Posso comprar na farmácia se tiver alguns sintomas? Não, é somente indicado, prescrito pelo teu médico, tá? Só através de uma receita médica que você pode adquirir e iniciar esse tratamento. Então, tendo sintomas, realmente tem que procurar o teu médico de confiança para ele te orientar corretamente, te indicar o tratamento, fazer os exames se for assim necessário, para quanto antes você melhorar. Então, quanto antes você for diagnosticado, se for confirmado o H3N2, iniciar rapidamente esse tratamento, por exemplo, o Tamiflu, melhor vai ser o seu prognóstico, ou seja, menos complicações se pode ter, que a influenza também mata. Isso já é de sempre foi assim, infelizmente. Doutor Paulo, mas por que agora, somente agora, em dezembro, em janeiro, nós estamos observando que as pessoas estão apresentando agora novos casos de Covid e também apresentando agora a gripe, o H3N2. Olha, os cuidados são os mesmos, tá? Então nós temos que evitar a transmissibilidade através das nossas secreções, ou seja, saliva, espirros. Então as pessoas anteriormente a essa época estavam se protegendo bastante, usando álcool em gel, máscara, fazendo distanciamento. E agora, no final do ano, nas notícias dizendo que as infecções para o coronavírus diminuíram, não estão tendo vários casos de Covid pelo Brasil, casos de morte diminuíram, então as pessoas foram relaxando esses cuidados. Ou seja, diminuindo o uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, festas acontecendo, aglomerações. E isso também não somente vai aumentar os casos do Covid, mas também do influenza. Então os mesmos cuidados que nós estávamos tendo para o Covid são os mesmos cuidados que nós temos que ter para a influenza. Expliquei para você sobre o Florona, expliquei por que agora está acontecendo esses casos, como você deve ir atrás do médico quanto antes para não deixar piorar, que pode infelizmente tanto a gripe, o H3N3, a influenza, quanto o Covid, transmitir para várias pessoas, teus familiares, teus colegas de trabalho, teus amigos, como também para você piorar também, infelizmente, virar óbito. Pessoal, não é um vídeo alarmante, mas sim de prevenção, de orientação que eu sempre estou trazendo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos, é uma notícia importante que nós não queremos que casos assim piorem no Brasil, que mais pessoas sejam cometidas, famílias fiquem tristes por perdas de pessoas queridas da nossa família. Pessoal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, não esquece de inscrever no canal no YouTube para receber avisos dos próximos vídeos, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!